Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal, você que está chegando aqui a partir deste vídeo. Agora nós vamos resolver duas questõezinhas da banca VUNESP, você que vai fazer o concurso de Campinas, é uma ótima pedida. Então já vai logo se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, porque só assim você vai receber aviso de novos vídeos quando eles subirem aqui no canal. Vou rodar a vinheta, é o tempo que você faz tudo isso, e a gente já vai para a resolução de questão. Vamos lá? Vamos aqui à primeira questão, e é uma questão de radiologia, tá certo? Radiologia. A banca VUNESP adora trazer questões de radiologia e fatalmente vai estar na sua prova, tá bom? Vamos aqui ver a questão que já foi, né, de concursos da banca VUNESP. Vamos lá. A radiologia odontológica é um procedimento de grande valia no dia a dia do profissional dentista. Existem diversos tipos e técnicas aplicadas à odontologia. A bissetriz é uma técnica radiográfica pertencente à radiografia, aí ele dá um espaço, ele quer saber a radiografia, tá? Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Opção A, panorâmica. B, periapical. C, interproximal. D, oclusal e E, teleradiografia, tá? Panorâmica a gente já sabe que é aquela técnica em que o aparelho vai rodar em torno da cabeça do paciente para que a gente possa obter a imagem, né? Então já não é essa, tá certo? Oclusal também não, tá? Teleradiografia também não, tá? Agora a gente fica na dúvida, né? Interproximal e periapical. Então vamos com calma para a gente poder entender como que vai funcionar isso, tá certo? Primeira coisa você precisa entender é que no consultório eu posso ter imagens radiográficas, principalmente, né, relacionado a radiografias periapical e interproximal, de duas formas, tá? São as duas formas mais comuns. Quais são essas técnicas, professor? Vamos lá. A primeira delas é a bissetriz. Bissetriz, certo? A segunda é a técnica do paralelismo, certo? A técnica da bissetriz, você não usa posicionador. Posicionador. Você usa o dedo do paciente. Para quê? Para segurar a película na cavidade bucal. É diferente do paralelismo. No paralelismo, eu uso o posicionador, certo? Eu uso o posicionador. Professor, qual é o tipo de radiografia que eu obtenho a partir da bissetriz e a partir do paralelismo? Aqui eu já vou dar a resposta da questão, mas eu quero que você fique mais um pouco para você entender um pouquinho mais, tá? Bissetriz, pessoal, eu utilizo, tá, para obter a radiografia periapical, certo? E o paralelismo eu uso para obter radiografia interproximal, certo? Interproximal, tá? Eu posso ter uma radiografia periapical, utilizando o posicionador? Posso, pela técnica do paralelismo? Posso, tá? Mas a bissetriz eu só consigo fazer a periapical, tá certo? E olha só o comando da questão. A bissetriz é uma técnica radiológica pertencente à radiografia. Aí você vai ter que dizer qual é? Periapical, porque eu não consigo obter a radiografia interproximal pela técnica da bissetriz, tá certo? Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Ó, vou trazer esse desenho para que você possa entender um pouquinho mais o que é essa técnica da bissetriz. Se você não sabe, tá certo? Você vai aprender agora, tá? Vamos aqui comigo. Eu tenho aqui uma arcada superior e o dente aqui. Eu quero que você olhe para esse dente, certo? Aqui o incisivo central, por exemplo, tá? Agora eu quero que você perceba o filme que está aqui, que eu vou traçar em azul. Filme radiográfico, certo? Que é aqui, ó, filme radiográfico, tá? O filme radiográfico, ele vai ficar por trás do objeto a ser radiografado, que no caso aqui é incisivo central,
tá? Agora perceba que eu tenho dois eixos aí, tá? Que juntos vão formar um plano, né? Ó? Vão formar aqui, ó, um ângulo, aliás, tá? Ó. Eu tenho o longo eixo do dente, que é esse daqui, ó, tá certo? E eu tenho, né, ó, a minha própria radiografia. Se você observar, eles vão se encontrar e vão formar um ângulo entre eles aqui, ó. Certo? Aí você vai me dizer assim, professor, como que eu obtenho essa imagem periapical, tá certo? Essa imagem periapical a partir da técnica da bissetriz. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender o que é uma bissetriz, tá certo? A bissetriz nada mais é do que uma reta imaginária que passa no meio de um ângulo, separando esse ângulo em dois ângulos iguais, certo? Lá da matemática, tá? E aí, o que a técnica radiográfica da bissetriz vai dizer para que a gente não tenha distorções da nossa imagem e obtenha a nossa imagem periapical? Que o raio central que está saindo lá do cabeçote, certo? Ele tem que passar perpendicular, ou seja, com ângulo de 90 graus, a bissetriz formada entre o longo eixo do dente e o filme radiográfico, tá certo? Então, essa é a técnica da bissetriz, tá? Então, a bissetriz é uma técnica radiológica pertencente à radiografia do que tipo? Periapical, tá certo? Então, o que nós temos aqui como aprendizado nessa questão? Primeiro, você saber as técnicas, né? E segundo, principalmente, como que se realiza a tomada radiográfica a partir da técnica da bissetriz. Aparentemente, pode ser algo que seja complicado, mas se você voltar ao vídeo, você vai entender como que esse processo ele acontece, tá certo? Beleza, gente? Tranquilo? Vamos aqui para o nosso desafio, tá certo? Ei, professor, que desafio é esse, né? O desafio, pessoal, é um desafio que eu estou propondo para você a seguinte situação. 14 dias, tá certo? Você respondendo 10 questões por dia, tá? Ó. Professor, por que o senhor está propondo isso? Primeiro, você precisa criar um hábito de resolver questões, tá? Principalmente quando o edital já está na praça, que é o caso aí da Prefeitura de Campinas, tá certo? Desta maneira, você criando o hábito, você vai já identificar quais são as suas fragilidades, né? Quais são as suas principais vantagens e você vai ter que começar a resolver essas questões em um determinado tempo específico, tá? Porque a gente sabe que nós não temos muito tempo para resolver questão. Então você, quanto mais questões você resolve, mais assunto você vê, né? E fica mais treinado quanto à resolutividade em determinado tempo. Isso é muito importante. Professor, o que você está propondo aqui? Eu estou propondo para você fazer 10 questões por dia, tá certo? Presta atenção aqui, tá? Ó. Sendo que nesse desafio você vai fazer essas questões e ver o gabarito comentado. Gabarito comentado, certo? Esse gabarito comentado vai te ajudar a ver onde você errou e se você tiver alguma dificuldade, vai te ajudar a estudar, tá certo? Professor, qual a vantagem aqui? Você vai ter 140 questões comentadas, certo? Comentadas, mas não é só isso. Como eu disse para você, é fundamental que você tenha uma preparação, né, que é focada aos seus estudos para o seu concurso aí da VUNESP, tá? Então, o que eu estou propondo para você? Você vai aqui embaixo no link da descrição e nos comentários e aqui em cima no card, tá certo? Vai clicar e vai adquirir o seu desafio. Professor, eu vou ter somente essas 140 questões comentadas nesse ritmo? Não, tá? Para que você leve de bônus, tá certo, gente? E você tem uma prática muito grande nessa questão de resolver questões, eu vou dar para você vários bônus que normalmente eu não faço isso. Quem me acompanha já sabe, mas eu tô fazendo isso aqui para que você realmente otimize a sua preparação, tá? Primeiro, você vai levar o livro de 275 questões só da VUNESP,
um livro de questões da FGV com 267 questões, o livro da IBFC com 319 questões, você vai ter 50 questões de legislação do SUS, 50 questões de português, 50 questões de raciocínio lógico. Para você que vai fazer o concurso da VUNESP e da EBSER, vai ter 50 questões de legislação da EBSER, resumão de biossegurança, a Lei 11.889/2008, toda comentada e com questões comentadas também, um simulado específico, tá certo, gente? Ó, da FGV, um outro simulado de raciocínio lógico e um outro simulado de português. Olha o tanto de coisa que você tá levando em adquirir, né, esse desafio, tá? Professor, o que isso aqui dá o quê, hein? Isso aqui dá mais de 1.100 questões, com certeza, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai adquirir esse produto e com calma vai fazendo aí essas questões, tá certo? Quando você estiver lá para o 7º dia, aí você começa a ter acesso às outras questões, tá certo? Com calma, sem perder o foco dos 14 dias, tá? Professor, como é que funciona o desafio? Tá aqui para você, ó. Desafio, primeiro dia, questões só de biossegurança. O segundo, de anatomia dentária. Terceiro, de cardiologia. Então, vamos ter questões somente desse assunto e comentada, tal. E aqui tá um esquema para você, ó. Desafio 1, esse é o PDF, né, ó? Para que você possa acompanhar. Olha o tanto aqui de assunto que nós temos, tá? Certamente você vai encontrar isso aqui na sua prova, tá bom? E aí, o que nós temos dentro, professor? Isso aqui, ó. A questão para você responder. E ao final, você vai ter o comentário. Tá certo? Então, ó, aqui é só um exemplo. O link tá aí na descrição e nos cards aqui em cima, tá certo? E também nos comentários fixados, tá bom? Não perde tempo, gente. Já temos aí muitos alunos adquirindo, amando a metodologia e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? A gente vai aqui melhorar a tua preparação e te ajudar a diminuir essa distância para tua aprovação, beleza? Vamos lá. Professor, questãozinha aqui de instrumental, de material, né? Isso aqui é outra coisa que a VUNESP também adora trazer nas suas provas. Vamos lá. A odontologia se utiliza de muitos instrumentais necessários para as diversas especialidades para o que os procedimentos sejam realizados. Portanto, porta-matriz, colgadura, pinça Palmer, cureta Macau e cureta de Lucas são instrumentos utilizados respectivamente na especialidade específica. Aí ele vai trazer aqui, né, quais são as especialidades que cada instrumento desse aqui é utilizado, tá certo? Vamos lá. A primeira que ele fala é o porta-matriz. Bom, porta-matriz é esse instrumento que a gente utiliza, tá certo? Para fazer o quê? Restaurações, tá certo? Restaurações. Principalmente restaurações em que eu tenho envolvimento da parede mesial e distal, tá? E aqui eu estou falando de restaurações, principalmente restaurações de classe 2, né? De classe 2, que envolve aí a mesial e a distal, e é exatamente isso daqui, ó. A matriz que a gente está utilizando aqui, qual é? Matriz não, porta-matriz, né? É o porta-matriz de Tofflemari, tá certo? Ok? Tofflemari, tá? Eu acho que é assim que se escreve, acho que tem um outro L aqui, mas enfim, é aquela famosa porta-matriz de Tofflemari, tá? Então a gente utiliza isso aonde? Na dentística, tá? Dentística. Aí ele vai para a próxima, que é a colgadura. Professor, o que é colgadura? É esse utensíliozinho que parece um gancho, né, ó, em que você vai fixar a sua radiografia, tá? Ou seja, onde é que eu utilizo isso? Na radiologia. Vamos ver se a gente já tem item que dá para eliminar. A primeira é o quê? Dentística, e a segunda, radiologia. Aqui ele já fala no item a radiologia, já tá errado, porque ele quer respectivamente, tá certo? Aqui na alternativa B ele já traz endodontia, já não é, porque a gente já viu que o porta-matriz é utilizado na dentística, e aqui na alternativa C e na alternativa D ele traz, ó, dentística e radiologia. Então, pode ser essas duas alternativas, sendo que a alternativa E, ele já fala que a primeira coisa que a gente tem aqui na especialidade e que se usa a matriz de porta-matriz de Tofflemire é a cirurgia, mas quando na verdade não é.
A gente não usa o porta-matriz de Toffler-Maia na cirurgia, tá? Então, nós ficamos aqui, por enquanto, com a alternativa C e com a alternativa D. Aqui ele já fala que é endodontia, ou seja, você não precisaria nem saber o que é isso aqui, mas, né, ó, a gente tem aqui, ó, pinça de Palmer, é aquela pinça que a gente faz, né, ó, coloca lá o grampo no paciente, né, ou pinça porta-grampo, né, e aí a gente utiliza essa pinça aqui principalmente nos procedimentos de endodontia, tá? É utilizado na dentística também, tá certo? Mas aqui ele não traz essa possibilidade de dúvida, né? Mas aqui a gente utiliza para fazer os isolamentos absolutos em procedimentos de endodontia, tá certo? Vamos seguindo aqui e vamos ver, né, ó, o que é aqui, no caso, a cureta Macau. A cureta Macau é um instrumental em que a gente utiliza para a periodontia, certo? A cureta Macau faz a remoção dos cálculos, tá certo, gente? Do tártaro, né? Então a gente utiliza a cureta Macau aí para, né, ó, para os procedimentos de pério, ou seja, já encontramos a nossa alternativa correta, que seria a alternativa D, mas vamos aqui ver o que é a cureta de Lucas, tal. Muita gente poderia ficar na dúvida, né? Poxa, o que é cureta de Lucas? É um instrumental que a gente utiliza logo após as exodontias, né, para a gente poder fazer aí, né, a remoção de tecido de granulação, principalmente da região de alvéolo dentário, é utilizado na cirurgia. Beleza, gente? Então, aqui nós temos a nossa alternativa correta, a alternativa D de dado. Então, com essas duas questões, a gente já abre aí, né, os preparatórios, resoluções de questões para o concurso de Campinas da Banca VUNESP. Se você não viu a análise do edital, eu vou deixar aqui também para que você possa olhar, tá aparecendo aqui a sugestão do vídeo, tá certo? E não esquece, ativa o sininho de notificação para você receber os avisos dos novos vídeos quando eles subirem aqui no canal. E não deixa também de pegar o teu desafio aí embaixo com o link na descrição, aqui nos cards e também lá nos comentários fixados. Beleza? Um abraço do professor Diego, até a próxima, valeu!